Dados do IBGE revelaram que caiu o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil aqui no Brasil. Mas cerca de 1.600.000 ainda vivem essa dura realidade. O ideal é que esse número fique a zero. Claro, não é isso, né, Renato? Boa tarde para você. Zerar seria o ideal, né? Exatamente, meu amigo. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. O governo, inclusive, tinha uma meta, né? Zerar o trabalho infantil até 2025, mas pode descartar essa hipótese porque não vão bater a meta. Porém, houve uma redução de 14%, segundo o IBGE. Esse número que no ano passado foi de 1 milhão e quase 900 mil, né, crianças e adolescentes que estavam exercendo o trabalho infantil, caiu então para 1 milhão e 600 mil. Mas são muitos os desafios e sobre esse assunto a gente conversa com a doutora Fabiana Hertel. Ela é advogada integrante da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB. Doutora, o que acontece? Por que esse problema é tão persistente na nossa sociedade? O que acontece é porque a desigualdade social no nosso país é muito grande. Primeiramente, a gente precisa dividir o que é trabalho infantil e o que não é. Trabalho infantil são aquelas atividades feitas fora do ambiente doméstico. No ambiente doméstico, nós temos ali aquelas atividades que são feitas pelas crianças para fazer o seu crescimento, ajudar no seu desenvolvimento social com a sua família. Quando falamos de trabalho infantil, nós estamos falando daquelas atividades que muitas vezes são feitas por adultos e que estão sendo feitas por crianças. A OIT, na sua Convenção 182, ela fala sobre as piores formas de trabalho infantil. Ela elenca ali trabalhos como o trabalho escravo, o trabalho feito forçado, aqueles que são obrigatórios, o tráfico de drogas. Então, esse tipo de trabalho são trabalhos que influenciam diretamente no crescimento das crianças. E tem também uma consciência, né, das pessoas de que as crianças têm que ficar ocupadas, né? Sim, há uma cultura enraizada no nosso país de que melhor a criança trabalhando do que a criança na rua. Mas a verdade é que o lugar da criança é na escola. Esse trabalho feito por essas crianças vai atrapalhar muito o seu desenvolvimento, seja físico, social, mental, seja moralmente. E nós podemos ver, inclusivamente, que muitas coisas podem mais afetar as crianças, principalmente a questão de violência sexual. Essas crianças que podem estar ali no sinaleiro, elas podem sim sofrer isso, podem sofrer também com a poluição. E o seu futuro? Como ficará o futuro? O futuro dessa criança. E quando a gente fala de 1 milhão e 600 mil crianças que estão sendo, né, exploradas pelo trabalho infantil, a gente está falando de um número muito grande ainda. É difícil de combater? Isso. O que acontece? O Brasil, ele ratificou a questão de diminuir essa questão de trabalho infantil. Porém, desde quando começou a ser gravado essas estatísticas, foi de 2016 a 2019. Houve uma paralisação no período pandêmico. Este período pandêmico, aí depois do período pandêmico, né, 2022, quando foi feita essa estatística, viu-se que ela estava muito elevada. Mas nós devemos entender que nós saímos de um contexto pandêmico, onde as famílias estão mais vulneráveis nas questões financeiras e econômicas delas, e muitas vezes levar essas crianças para trabalhar nas ruas. Ou seja, é mais uma justificativa para colocar as crianças para trabalhar, e isso, claro, deve ser monitorado e denunciado também, né? Sim, é muito importante que a população ela não naturalize essas causas. Se você vê, por exemplo, uma criança que está no sinaleiro, denuncie. Existem os órgãos oficiais. A OAB ela está fiscalizando todas essas demandas que envolvem o universo da criança. A comissão, a OAB, mas nós temos também os órgãos oficiais que podem ser feitas essas denúncias. Quando vocês pensarem em órgãos oficiais, quem está nos ouvindo, pense no Poder Executivo, na Prefeitura. No site da Prefeitura existe uma aba específica para fazer essas denúncias.
Doutor, e conta pra gente, a gente sabe que é prejuízo para a criança, mas também para essa pessoa que está empregando, né, submetendo essa criança, ela pode ser penalizada se for comprovado esse vínculo, né? Exatamente. Inclusive, nós tivemos agora há pouco uma lista de empresas que foram colocadas, vamos dizer, na lista negra das empresas por trabalho escravo, certo? Então, essa empresa ela pode sim ser penalizada com multa. Nós devemos lembrar que a nossa legislação, ela fala que o trabalho ele só é permitido a partir dos 16 anos. Dos 14 aos 16 é na modalidade de aprendiz. Dos 16 aos 18 é na modalidade. Você pode trabalhar, pode assinar a carteira, isso, dos 16 aos 18 pode até assinar a carteira, mas o seu período de trabalho tem que ser menor e, inclusive, tem que se evitar o trabalho noturno, o trabalho insalubre e perigoso. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordevar, lembrando então que se perceber alguma situação, denuncie, porque trabalho infantil é crime. Eu volto com você aí no estúdio.